O direito na antiguidade. Desafio dos direitos na antiguidade. Olá! Nessa aula conheceremos um pouco do direito na antiguidade. Um dos maiores desafios para se produzir uma história do direito das civilizações do período antigo é a escassez de fontes históricas. No entanto, é possível compreender e reconstruir algum desses direitos baseando-se nas cidades. A maioria das civilizações estava organizada em cidades, a polis dos gregos, a urbis dos romanos e no campo que circundava o ambiente citadino. Porém, foram nas cidades, com sua maior complexidade social, que se destacaram como centro cultural, político, econômico e jurídico de uma região. As cidades eram um espaço cultural nas quais residia uma parcela da população que sabia ler, refletir e produzir conhecimento e cultura. Não por acaso ali estavam localizados bibliotecas e teatros. Como espaço político, cabia aos seus governantes realizarem censos, cobrarem tributos, organizarem e controlarem o espaço citadino para fins de convivência social e de manutenção de paz local. Apesar das cidades terem se tornado locais onde as riquezas circulavam, as de valor econômico se concentraram nas mãos de alguns poucos privilegiados, como reis, sacerdotes, conselheiros e generais. Além de concentrarem recursos econômicos, as cidades concentravam recursos simbólicos que acabaram se tornando jurídicos, além de desenvolverem a figura de um rei, que tinha capacidade de impor a ordem em prol de uma segurança social. É nas cidades, então, que nasce e se fortalece a figura de um rei justo, escolhido por deuses ou por um deus, por meio de critérios de capacidade, impessoalidade e coragem. Na prática, a justiça real decidia disputas entre as comunidades e entre essas e os funcionários reais. Fica evidente, então, que os monarcas tinham poderes militares e de justiça. No campo, por sua vez, as comunidades que não tinham sido submetidas ou assimiladas cultural e juridicamente pelas cidades viviam sob a égide de suas próprias regras, organizadas e presididas por um conselho de anciãos ou por alguém com respaldo por eles escolhido. A justiça da aldeia era responsável pelas regras cotidianas que regiam as relações comunitárias, que constituíam a maior parte do mundo antigo. Foi por meio da vida nas cidades que desenvolveram os direitos dos impérios do Oriente, egípcios, hebreus, fenícios e mesopotâmicos, e do Ocidente, gregos e romanos da antiguidade. Além disso, sabemos que as suas principais fontes do direito foram os costumes e a religião, mas também se destacaram os procedentes judiciais, provérbios e adágios. Acerca dos direitos dos povos que desenvolveram alguma espécie de linguagem, temos conhecimento devido a manuscritos e monumentos, como é o caso do Código de Hammurabi e da Bíblia, Antigo Testamento ou Escrituras hebraicas. O direito egípcio teve ao menos 3 momentos distintos no decorrer dos 40 séculos, os quais se transformavam conforme a oscilação dos poderes dos faraós. No que se refere ao direito e à justiça, as fontes históricas relativas aos atos práticos, como contratos e testamentos, indicam que os egípcios não refletiram nem desenvolveram técnicas. Porém, no seu período de auge, 28 a.C. até 25 a.C., houve um grande desenvolvimento de regras pertinentes à organização do império e às instituições de direito privado. Os historiadores equivalem o direito egípcio produzido nessa época ao direito romano do período clássico. Os direitos cuneiformes, por sua vez, são direitos parcialmente ideográficos em forma de cunha, prego e são oriundos da Mesopotâmia.
Dos povos dessa região, a mais conhecida produção jurídica é o Código de Hammurabi, que remonta à Babilônia do século XVIII a.C. e teve sua estela redescoberta no Irã no início do século XX. Era composto de 282 artigos e era referenciado na região da Mesopotâmia como um documento de paz. À esquerda, Rei Hammurabi em pé. À direita, Samas, deus do sol e da justiça, está sentado sobre as montanhas e entregando o poder, os signos do poder. Parte das leis em inscrições cuneiformes, escrita na linguagem acádia, idioma mais antigo que se tem registro. Escaneie o QR Code e assista o vídeo The Lock Codes Tale of King Hammurabi, do canal Smart Story, para mais detalhes da estela, a opção de legendas em português. Segundo Gillissen, o monumento os indica inúmeras características do direito, dentre os quais destacamos a existência de um sistema jurídico desenvolvido, especialmente no campo do direito privado e comercial, contratos, o que revela um certo desenvolvimento econômico. A sobrevivência de regras de períodos anteriores concernentes a assuntos de poderes patriarcais que permitiam os pais venderem seus filhos para quitar dívidas. Terceiro, aceitava-se a poligamia. Quarto, a severidade do direito penal quando comparado com o do Egito da mesma época. Assim, lembramos que é nesse código que se encontra a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O direito hebraico, por fim, caracterizou-se por ser um direito religioso de um povo monoteísta e nômade, que acabou se fixando entre os hititas e os egípcios no século XII a.C. Por ser um direito revelado por Deus ao povo por ele escolhido, como é o episódio da revelação de Moisés dos 10 mandamentos no Sinai, não admite alterações, mas apenas interpretações elaboradas por rabinos. Quase tudo o que sabemos sobre o direito e as instituições hebraicos, como o dízimo, advém do direito canônico. Não por acaso, afinal, para ambos os direitos, a Bíblia é uma fonte jurídica. O direito egípcio, por seu turno, teve ao menos 3 momentos distintos no decorrer de 40 séculos, os quais se transformavam conforme a oscilação dos poderes dos faraós. No que se refere ao direito e à justiça, as fontes históricas relativas a atos práticos como contratos e testamentos indicam que os egípcios não refletiram nem desenvolveram técnicas. Porém, no seu período de auge, houve um grande desenvolvimento de regras pertinentes à organização do império e às instituições de direito privado. Os historiadores equivalem o direito egípcio produzido nessa época ao direito romano do período clássico. Em resumo, apesar de poucas fontes históricas, temos conhecimento de que os direitos dos impérios do Oriente se particularizaram por estabelecerem regras que regulavam a vida cotidiana e tratavam de assuntos relativos ao direito civil e comercial, como é o caso dos contratos. Iniciamos esta aula examinando a importância das cidades para a recuperação do direito dos impérios do Oriente. Ademais, quanto a este tema, pontuamos a diferença entre a justiça das cidades e das aldeias. Apesar da escassez de fontes históricas, executamos o resgate do direito dos povos da antiguidade, ainda sem escrita ou com escrita em ideogramas, a partir de registros em estelas de pedra, argila, pergaminho, bronze, madeira, entre outros elementos. Pudemos verificar a existência de uma certa complexidade da vida cotidiana. Assim, por meio das cidades e das poucas fontes, verificamos que havia normas relativas aos contratos e ao bem viver em sociedade, por exemplo.
Normas estas que atualmente podem ser inseridas em temas de direito público ou direito privado.